Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos na nossa mesa número 6, terceira semana desse evento. A coordenadora de hoje é a professora doutora Jennifer Watling. Eu já deixo a palavra à minha colega. Obrigada, Viviana. Muito obrigada, Viviana, e a professora Margarida também pelo convite. Estar aqui mediando essa mesa, que acho que vai ser incrível. E bem-vindo a todos que estão também aqui assistindo, né? E acompanhando que essa é a sexta mesa do ciclo, que vai tratar de dois estudos de casos de arqueologia da paisagem, né? Então, temos o prazer de ouvir dois pesquisadores que vão contar para nós sobre suas pesquisas, né, nessa área. O primeiro aqui é o professor Fábio Pallotta, da Universidade de Camerino, na Itália, e a doutora Sarah Klassen, que é pós-doutorando na Universidade de Leiden, mas que eu estou entendendo que ela não pode estar aqui presente hoje, infelizmente, mas a gente vai mostrar a apresentação dela que ela pré-gravou. Então, essa vai ser uma mesa meio bilíngue, então agradeço a todos vocês pela paciência, enquanto que eu faço esse papel de mediadora. So welcome, Fabio. So I'll be trying to mediate this in English and Portuguese as appropriate. And so I'll start by just presenting your biography and like a summary of your work, and then we can get started. Então, o professor Fábio Pallotta, desde os anos 80, trabalha como geólogo e geoarqueólogo. Ele trabalhou como geoarqueólogo na Líbia até o ano de 2010, junto com a missão arqueológica italiana, em Cirene. E depois trabalhou nos locais históricos mais importantes da Sicília. Nos anos 2016 e 2017, com a sua investigação geomorfológica e geofísica, ele contribuiu para a descoberta de dois teatros antigos, de Acragas e de Alesa, na Sicília. E faz 4 anos que ele desenvolve atividade de estudo e investigação com a Universidade de Camerino para a reconstrução da paisagem antiga de Selinunte e Vassalaghi. Desculpa minha pronunciação aqui, gente, tá? Ele é pesquisador da Universidade de Camerino e professor de métodos e sistemas de investigação geoarqueológico no curso de graduação em Patrimônio Cultural da Universidade de Macerata. Foi presidente do Observatório Geofísico e da Ordem dos Geólogos da região Marche. É autor de peças teatrais apresentadas nos mais importantes teatros históricos da Itália, incluindo Eratóstenes, A Face da Terra, com Michela Constanzi, Aretusa, Canção das Águas em Metamorfose, Hespérios, Western, e Sibila 2173, Sua Altura Acima do Mar, com Giuseppe Crosetti. Hoje, o professor Fábio vai falar do trabalho que os pesquisadores da Universidade de Camerino estão conduzindo no sítio arqueológico de Selinunte, na Sicília, desde o ano 2016. A pesquisa está sendo realizada em colaboração com o Parque Arqueológico de Selinunte e Cave de Cusa, e vale-se de tecnologias amplamente usadas na área de geologia para uma indagação não invasiva do terreno. A palestra do professor Fábio vai ilustrar como a sinergia entre arqueologia e geologia pode proporcionar resultados excepcionais para o estudo da paisagem antiga, trazendo à tona informações inéditas. Antes da palestra começar, será mostrado um vídeo curto realizado pelo professor Pallotta, em que que vai passar imagens do sítio de Selinunte e que vai ser apresentado de forma dramática um resumo da história da cidade. A Sarah Klassen, doutora Sarah Klassen, é bolsista de pós-doutorado da Fundação Marie Curie na Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Ela coordena o projeto arqueológico COCARE e é co-diretor da Iniciativa de LiDAR Arqueológica da Camboja, projetos que recebem apoio financeiro do Social Sciences and Humanities Research Council da Canadá e do European Research Council.
Nessas pesquisas, ela combina métodos de sensoriamento remoto, como o LIDAR, como o GPR, com a escavação arqueológica para identificar e mapear novos sítios e entender a história de desenvolvimento dos complexos urbanos, seus aspectos domésticos, rituais, políticos e demográficos. O interesse principal da Sarah é compreender os processos e as redes de relações atrás da organização na Camboja e aplicar esse conhecimento para entender como as comunidades resilientes hoje em dia podem continuar a prosperar, tanto em contextos urbanos quanto rurais. Então, hoje a gente vai ver a apresentação da Sarah, que foi pré-gravada. Ela vai apresentar sobre as mudanças que aconteceram nos sistemas de agricultura e gerenciamento de água no complexo medieval de Angkor, entre os séculos 9 e 15 depois do Cristo. E nesse sítio, ela e seus colegas mapearam mais de 300 quilômetros quadrados de novas áreas, utilizando imagens de LiDAR, e conseguiram trazer dados inéditos para a compreensão de quase todos os aspectos da vida urbana durante esse período. A palestra da série é um ótimo exemplo do nível de interpretação extraordinário que é possível chegar quando a gente cruza os dados de escavação com sensoriamento remoto, particularmente quando aplicados em grande escala. Então, acho que podem colocar play ali. Enquanto o pessoal prepara o vídeo, só uma palavrinha para nossa audiência. A colaboração internacional é assim mesmo, é complicada, às vezes a gente se perde um pouco na tradução, tem problemas técnicos demais, diversos fusos horários. Então, é bom a gente ir se acostumando. Ok, estamos prontos. Hello, my name is Dr. Sarah Clausen, and thank you so much for inviting me to participate in this event and present to you today. I'm going to be presenting on changing agriculture and water management strategies at the medieval complex of Angkor, Cambodia, which is where my research is primarily based. I focus on remote sensing techniques, including mapping and other quantitative approaches. So without further ado, The Greater Angkor region was home to several successive capitals of the Khmer Empire from the 9th to 15th centuries CE. The Greater Angkor region is located in contemporary Cambodia, and when most people think of Angkor, most think of Angkor Wat, which is pictured here. And it's not really a surprise because Angkor Wat is big. It's one of the largest religious monuments in the world. Here's how it compares to the pyramids in Egypt. But Wat actually means temple, and Angkor Wat is the largest of hundreds of temples within the huge site of Angkor. The city itself is a sprawling, low-density urban complex with hundreds of temples and occupation mounds connected through a network of hydraulic infrastructure. This is a map that was created over the course of decades using satellite imagery, and I'll highlight how Angkor Wat relates to the rest of the site. So this one temple is actually relatively small in comparison to the entire Greater Angkor region. In 2012, researchers from the Greater Angkor Project organized a mission of airborne laser scanning, or LiDAR, across 370 square kilometers of this World Heritage Site. This included scanning the areas of dense vegetation around Angkor and two other Angkorian period sites, Phnom Kulen and Kha Kher. The data was acquired using helicopter-mounted LiDAR equipment. Here are some pictures from the acquisition with the helicopter over the moat of Angkor Wat. LiDAR works by pulsing lasers at the ground that then bounce off of things and return to the LiDAR machine, which is usually mounted to some kind of airborne device, like a helicopter, or in this case, a plane. But you can have smaller devices on drones as well. So that's pretty cool. So anyway, the time that it takes for the pulse to return is then used to measure distance. And with these distances, we can start to get a clear 3D image of trees, buildings, and at least some of those pulses
have made it all the way down to the ground and back, so we can start to get an idea of what the ground surface looked like as well. So as I mentioned, we can use the LiDAR data to create these point clouds of things like buildings or temples, like this point cloud of Angkor Wat. But at Angkor and at this archaeological site, the LiDAR data was really valuable because it allowed us to strip away the vegetation to see what the underlying ground surface looked like. So using this data, we were able to reveal thousands of features. And here's the example of what the ground surface looked like at Angkor Wat. So with the LiDAR data, we were actually able to map over 20,000 newly identified features from the LiDAR imagery. And this nearly quadrupled the number of features that were previously mapped at Angkor. The resulting mapping highlights 3 types of occupation. Epicenters are densely occupied areas that are easily identified by their grids, where roads delineate city blocks consisting of house mounds and house ponds. These areas are called civic ceremonial centers. There are 19 of these civic ceremonial centers that developed in a polynucleated fashion over time at Angkor. The centers have often been referred to as cities or temple cities, but recent work by Carter et al. Suggests that these areas were not discrete cities, but rather royal ritual zones within the larger settlement complex that were most likely occupied by craft specialists. Civic ceremonial centers are to be differentiated from lower density zones comprised of temple communities and rice fields in the Angkor metropolitan area. Temple communities are residential hamlets with a primary temple and associated reservoir interspersed among rice fields. These low-density zones extend from the civic ceremonial center, and at Angkor's height, there were around 1,000 temples and over 3,000 reservoirs. These temples were primarily involved with rice agriculture and are distinctly different from those massive state temples like Angkor Wat. The third area of occupation was on the side of roads and the embankments of water management features, like the one on the upper right at this image. The people living here would have been traders and migrants moving into the area. In total, we have now documented over 25,000 archaeological features in the greater Angkor region. And remember, most of this wouldn't be possible because we were only able to map about 5,000 features with the satellite imagery and ground verification alone. But what's really cool and exciting is having this really comprehensive map. We were able to combine essentially all of the work that's been done at Angkor over the last 30 years, including multiple lines of evidence at the landscape scale, including new mapping, fine-grained archaeological excavation, and carbon dates. We also used some grouping algorithms and semi-supervised machine algorithms. And all of this data in aggregate allowed us to date over 22,000 of these features. So as a result, we were able to track the morphological changes in urbanism and increases in population over time, and compare that to what is known about the political and social development of the site. So I'm going to sneak in a brief history of Angkor just to contextualize some of the results from this LiDAR data. So Angkor is often divided into 4 political periods. Angkor arose out of politically independent principalities that were established during the pre-Angkorian period, which is before 802 CE. The early Angkor period from 802 to 1001 CE was characterized by peaceful expansion and extensive building projects with an economic basis of agriculture and trade. The landscape during the first half of this period is characterized by 3 civic ceremonial centers that were largely unstructured in urban form and located pretty far apart from each other on the landscape. By the end of the early Angkor period, the civic ceremonial centers start to nucleate in central Angkor, and the density of temple communities and associated rice fields across the landscape starts to increase. In our recent publication, we show that by the end of early Angkor period, there are over 500,000 people living in the greater Angkor region.
The Classic Age, from 1001 to 1327, was marked by military conquests, power struggles, and more extensive trade networks. Orthogonal, cardinally oriented city grids were constructed in the first part of the Classic period. These highly structured spaces are characterized by Angkor Wat, which I mentioned earlier, which was built in the early to mid 12th century. Like the civic ceremonial centers from the early Angkor period, these temples were also linked by temple communities and rice fields in the growing Angkor metropolitan area. The centers were high-density nodes in an increasingly concentrated and polynuclear urban space. The second part of the Classic period is ushered in by Jayavarman VII, who is pictured here. He came to power in 1181 CE and is often considered the most powerful Khmer king. He conquered his enemies and expanded the reach of the empire from Thailand into Laos and Burma. Along with the imperial expansion, Jayavarman VII also embarked on monumental building projects. His constructions include hundreds of kilometers of roadways with rest houses and bridges. He also constructed 102 hospitals that operated free of charge to the population. Angkor reaches its largest extent during this period, with the civic ceremonial centers expanding over 35 square kilometers, and that low-density network of communities, temples, and rice fields extending across 1,000 square kilometers. By the end of the Classic period, there were over 900,000 people living in the greater Angkor region. The Classic period declined into the post-Classic, beginning in 1327 CE. This period represents the decline of Angkor. No large state temples were constructed, and the water management infrastructure began to fall into disrepair. So with this LiDAR data and the resulting maps, which we can now date to specific time periods, we can start to ask really interesting questions about how the archaeological site functioned and what life was like for the people that lived there. So I was mostly interested in the farmers and what it was like to be a rice farmer during the Khmer Empire. One of the really interesting things to consider is that the economy of Angkor was really underwritten by rice agriculture, and they didn't have a cash economy at all, as a matter of fact. So all transactions are referred to in terms of the amount of rice. So surplus of rice was incredibly important. And to build this economic base of rice agriculture, the medieval Khmer transformed their landscape in a way that is truly unbelievable. To grow rice efficiently, many societies rely on complex water management systems. These systems and their associated social and political institutions are often categorized as centralized or decentralized. Centralized systems often tend to serve the aspirations of the state, whereas decentralized systems often tend to prioritize the service of local communities. This builds on an enormous body of literature on traditional ecological knowledge, including Lansing's work on the island of Bali in Indonesia. So we'll look at how those traditional systems of ecological knowledge, coupled with centralized systems, enabled the rise of urbanism at Angkor. Over the course of 500 years at Angkor, a natural floodplain spanning more than 1,000 square kilometers was transformed into an elaborate engineered landscape characterized by centralized state-sponsored hydraulic infrastructure. Prior accounts of agriculture have tended to focus on these features created by kings because of their size and a preoccupation with ideas around kingship and power. This is one of those features. The West Prai is a man-made reservoir. It's above ground and is over 17 square kilometers in size. That's around 6.5 square miles, and it's still in use almost 1,000 years after it was constructed. However, in addition to the reservoirs and channels built by the kings, temple communities with a primary temple and associated reservoirs regulated water management and rice production at a local level.
This is where that traditional ecological knowledge is passed down through generations and harnessed as a collective. As I mentioned, there are over 1,000 of these temple communities that form the Angkor metropolitan area. The economy and politics of Angkor were managed through a hierarchy of these temple communities. The temples served as collection and redistribution centers where resources were collected and passed from local temple communities to elite and royal temples. The civic ceremonial centers. These community temples probably served a little like churches in agricultural communities of modern America, not just to promote religion, but also to facilitate social networking and help neighbors coordinate their activities. When growing rice, it's important to coordinate and manage water collectively with your neighbors. If one farm hoards all the water, neighboring farms may have to let their fields go fallow. When that happens, pests take over and devastate all of the crops. So these two systems represent state-sponsored centralized and localized decentralized forms of water management. Identifying these processes archaeologically is interesting in and of itself, but we can take it a step further as a result of those diachronic maps that I showed you earlier. So I wanted to see if the temple communities had access to the water from the state infrastructure. In a nearest neighbor analysis, I found that temple communities cluster around newly constructed and pre-existing state-sponsored infrastructure. Following this, I also calculated the percentage of temple communities that have access to the state hydraulic infrastructure based on proximity and location downslope. On the left, you can see a temple with access to state infrastructure. It's literally adjacent to the state channel. And on the right, unfortunately, this temple doesn't have access. It's upstream of all infrastructure and is not in close proximity. Here is the percent of temples with access to hydraulic infrastructure over time. This suggests that the local systems developed in coordination with the state-sponsored infrastructure. Here are the point densities on the landscape for each century using the same scale. As you can see, there's a sharp increase in density on the landscape from the 9th to 11th centuries. After the 11th century, the density does not increase significantly, and I wanted to know why. If we look closer at the landscape, you can see that there's a complex palimpsest of temples and agricultural fields, and we now have dates for these temples, so we can begin to pull these landscapes apart and see what they looked like over time. Enter an additional line of evidence. We're lucky to have inscriptional data at Angkor. In an analysis of inscriptions, Lustig and Lustig have found evidence suggesting increased competition for land over time. So here's a plot of temple constructions over time based on the landscape data. As you can see, there's a drop-off of new temple foundations around the 11th century, at the same time that increases in density on the landscape begins to taper off. If we factor in the insights from Lustig and Lustig's study of inscriptions, we can start to get a better idea of what is happening. In the 9th and 10th centuries, there are many references of lower-class communities and individuals buying and selling land. This fits with the landscape data that indicates the construction of many new temple communities during this period. In the 11th century, there are land sales records of lower-class individuals selling land to higher-class individuals. This suggests a transfer of ownership from autonomous village communities to elites, beginning in the late 10th and continuing through the 11th century. At the same time, the landscape data shows the end of the growth phase, followed by a drastic decline in new temple foundations. By the mid-11th century, the lower-class landowners disappear from inscriptions, presumably because upper elites and the state have bought up all their land. By the beginning of the 12th century, higher-class landowners become temple staff in state temples. And by the end of the 12th century, there are no more records of land sales in the inscriptions. At the same time, we see massive decreases in the number of new temple communities founded. So now let's relate this back to what we know is going on with urbanism and complexity over time. The
The pre-Angkorian phase is characterized by the beginning of temple community foundations on the landscape. During the early Angkor period, decentralized temple communities exploded onto the landscape, developing virgin land for agriculture and expanding the footprint of Greater Angkor. We also begin to see the first civic ceremonial centers with largely unstructured occupation areas. By the Classic period, we start to see a decrease in the foundation of new temple communities on the landscape and an increase of social complexity. Angkor Wat is built around 1140, and Jayavarman VII came to power at the end of the 12th century. The temples that are built during this period are owned by the state or upper elites who are buying up massive tracts of preferential land, and in doing so, exerting more control over the agricultural system, presumably in order to increase surplus for the non-producers living in the recently founded civic ceremonial centers. By the post-Angkorian period, there are few temple constructions, but they all have access to the hydraulic infrastructure. But let's take a step back. If you, like I, are worried about these extensive demands being placed on the farmers living during the 13th century, you probably should be. The dominant view in economic anthropology is that agricultural intensification necessitates decreasing returns. This, unfortunately, is at odds with the need of emerging urban centers to provide agricultural surplus to craft specialists. In a recent study, my co-authors and I found that total community outputs increased faster than population over time during all but the pre-Angkorian period. This form of agricultural intensification does not imply that farmers had to work harder to create additional surplus. Instead, it further highlights the benefit of coupling centralized and decentralized systems. Through a communal organization of production, organized division of labor, and extensive investments in land as capital, so that includes things like rice paddies and reservoir embankments on the local scale, coupled with access to the massive centralized infrastructure, the Angkorian farmers were able to produce more rice per farmer by the end of the Classic period. With that being said, I will clarify that we don't know how the surplus was distributed, especially since we now know that there was a rise of inequality and that the land was mostly owned by elites and the state during this period. However, the average farmer does seem to have benefited, if only indirectly, through access to public goods like defense from enemies and access to that free healthcare that I mentioned earlier. So this work at Angkor indicates that the period of rapid change in the agricultural production in the 12th and 13th centuries coincides with a heightened period of urbanization. But this also ushered in an extended period of political and economic decline that lasted for centuries. This research wouldn't have been possible without the generous funding support from multiple different funding agencies, so I would like to acknowledge them here. And also massive thanks and appreciation to the ASTRA Authority for the Protection and Site and Management of the Region of Angkor and the National Authority of Pirihir for their collaboration on these projects. Obrigada, Sarah. Acho que o Tiago pode falar obrigada para nós, quando você vê ela de novo. Uma apresentação maravilhosa, né, também, que, nossa, para mim, assim, sempre me surpreende, porque eu trabalho com arqueologia brasileira amazônica, né, e quando a gente, tipo, quando eu penso em lugares como Angkor e também como Selinuntay, eu sempre penso que as pessoas, né, a gente já sabe quase tudo sobre esses lugares, porque são lugares que têm sido alvo de interesse por décadas, né? Muitos pesquisas arqueológicos, tem décadas, se não centenas de anos, né? Tem pessoas olhando para esses lugares, mas acho que a apresentação da série também do professor Fábio mostraram que isso não é o caso, né? Que o nosso, né? E como que as tecnologias, os novos avanços, né? Nas tecnologias
especialmente o LiDAR, né, na verdade mudou o jogo para a arqueologia, e não somente lá, eu penso também em Stonehenge, né, no meu país, na Inglaterra, como é que essas tecnologias de sensoriamento remoto estão, né, totalmente mudando a perspectiva. E assim, acho que nos dois casos, acho que a gente viu que essas imagens, né, de LiDAR e também dos outros métodos, eles revelam muitas feições que a gente simplesmente não consegue ver. A gente não conseguiu ver, né, anteriormente. E que eles também, eles nos ajudam a levantar novos dados, mas também muitas novas perguntas, né, sobre esses lugares, assim, talvez vai levantando mais perguntas do que vai respondendo perguntas, né, em muitos casos. E depois você tem uma reconciliação com esses dados, com os dados dos pesquisas anteriores. Na casa do Ancor, você tem todo aquele trabalho gigante, né, de datações, de escavações, que depois tiveram que reconciliar com esses novos dados do LiDAR. Então, eu gostaria, depois, se o Thiago puder falar um pouco mais sobre isso, tipo, como que é o processo, né, em tentar unir esses diferentes tipos de dados, tipo, da escala macro, né, da macropassagem gigantesca com, sei lá, uma escavação, uma unidade arqueológica. Como que é o processo? E também, no caso do professor Fábio, seria também pensando em como mais amplamente a abordagem de geoarqueologia também é essencial, né, para nós pensar no registro arqueológico, não somente para ver o que é para nós invisível, né, o que está lá embaixo da terra, mas para muitas outras coisas também, como, né, onde estão localizadas as fontes da matéria-prima, né, de pedras que eles estavam usando para construir esses lugares. Tem um monte de abordagens, né, dentro desse amplo coisa de arqueologia que o Fábio nos apresentou hoje, que, enfim, são muitos e bem interessantes. Então, eu gostaria se depois o Fábio também pudesse comentar um pouco sobre a aplicação dessas abordagens, mas nos outros sítios na Sicília, na verdade, porque eu gostaria de saber, tipo, quanto comum é para aplicar essas técnicas geoarqueológicas. Sim. Eu também estou eu tenho essa curiosidade. Eu não sei, porém, o Fábio, você está online? Fábio, você é em linha? Caiu. Caiu. Putz. Eu vou ligar para ele, mas vocês podem abrir as perguntas enfim, Thiago, você pode falar enquanto eu tento me comunicar com o Fábio. Ok. Umas coisinhas que eu esqueci de falar antes também. A gente fez o vídeo da Sara e com aquelas legendas automáticas, né? De vez ou outra o software não entende, então o Ancor ele nunca acerta, né? Aparece Encore ou In Korea, mas não sei, acho que ajuda um pouco, porque o som realmente é um pouco complicado. Bom, Jenny, os franceses têm trabalhado aqui, porque, de forma geral, né? A gente tem a Ásia, que é o maior continente da Terra, e ele tem duas penínsulas, só que, né, penínsulas na escala asiática. Então, uma é o subcontinente indiano, e a outra, hoje a gente chama de Sudeste Asiático. Esse termo foi cunhado no esforço da Segunda Guerra Mundial pelos americanos, porque antes o termo que se usava para se falar dessa região é Indochina, porque o colonizador europeu, quando chegou aqui, ele viu um povo que parecia um povo chinês, mas com uma cultura que parecia uma cultura indiana. Então, eles acreditaram que esse povo que estava aqui tinha sido indianizado, né? Que seria um povo chinês indianizado, daí o termo Indochina. Quem manteve os registros históricos sobre o que aconteceu aqui, escritos, foram os chineses, principalmente a dinastia Tang.
E você tinha um reino anterior chamado, que os chineses chamavam de reino de Fulan, que era dividido entre as montanhas e o mar, o norte e o sul, dessa região geral aqui, onde hoje o centro é o Camboja, né? Mas se espalhava para os outros países ao redor. Um dos estados feudais desse reino chamado Fulan, lá para o século VII, ele começa a se rebelar e ele começa a juntar muito, muito poder. É esse feudo que vai dar origem ao Império Khmer, que a gente diz, né? Ou como eles se referiam ao Império Angkor. E ele é caracterizado por ser um centro de poder no meio da Terra. Ele não está ligado, ele vai até o mar, mas a vida dele está centrada no centro da Terra. Então você tem grandes obras de hidráulicas para aproveitar a chuva das monções, que quando chove, chove torrencialmente, mas depois você tem grandes partes do ano seca. Eles escavaram tanto o terreno, é parte escavação e parte para cima da terra, né? Que eles conseguiram levantar o lençol freático da península. Né? São gigantescos, gigantescos. Os reservatórios de água, eles funcionam até hoje. Quando chega a história, principalmente econômica, que é a locomotiva disso, muda para a beira do mar, com a chegada da Companhia das Índias, os portugueses, o primeiro visitante ocidental a conhecer Angkor, em 1569, se eu não estou enganado, foi um português, né? E deixou um relato. Um bravo povo português, andou para todo lado. Inclusive, o texto poético do professor que foi apresentado no começo me lembrou muito Fernando Pessoa. E essa relação que os europeus têm com o mar é uma coisa que a gente, às vezes, não atina tanto, né? Mas eles têm uma relação profunda com o mar. Bom, quando essa política muda para a costa, toda a dinâmica muda. E essas grandes estruturas, elas vão ser... Quando os franceses encontram elas, falam assim, não, foram abandonadas. O que não é verdade. Elas sempre foram usadas, sempre, desde a sua construção. A questão é que o foco muda para a costa, né? Então, você não tem toda aquela gente morando lá, a floresta começa a derrubar os templos, porque os povos, os grupos que estão morando lá, eles perderam as técnicas de como fazia para fazer a manutenção. Tem umas coisas muito engraçadas. Porque eles iam fazendo a manutenção, né? Tudo precisa de manutenção. Aí tem um templo lá em Angkor Wat, que você entra e ele tem uma coluna meio estranha do lado direito. Aí você vai lá na estrada, você vê que a ponte tem a coluna igual. Então, assim, quebrou a coluna e eles, ao invés de fazer a coluna, eles foram lá na ponte, pegaram uma da ponte, trouxeram e puseram na porta do templo. Então vai tendo essa canibalização dessas estruturas. E tudo isso foi perdido para a floresta, né? A floresta tomou conta de tudo. E os franceses já desconfiavam, né? Eles trabalham aqui há 200 anos, um trabalho maravilhoso que eles fizeram, eles já tinham feito toda a classificação da arquitetura e conseguido colocá-las em períodos e tal. Mas eles sabiam que era maior do que aquilo que eles conseguiam ver, né? Então a gente tinha 5.000 features, né, arqueológicas cadastradas para a região de Angkor. Quando o LiDAR passou lá, uma coisa de uns 10 anos atrás, esse número saltou para 25.000, né? E aí, inclusive esse texto que a Sara está citando, ele ainda não está publicado, ele foi aceito, mas ainda não saiu o paper. E eles já estão com uma nova estimativa de que Angkor, a região de Grande Angkor, né, que eles falam da Grande Angkor, teve 900.000 pessoas no seu auge, o que a torna o maior centro urbano do mundo pré-industrial. É realmente impressionante o que eles conseguiram fazer aqui. Agora,
toda vez que o lidar voa, as questões aumentam, graças a Deus, porque se não tivesse questão, também não tinha o que a gente fazer, né? E é uma escala que é quase ridícula, né? Porque a Sarah conseguiu fazer esse estudo porque ela automatizou a maior parte dessas análises, né? O computador foi separando e classificando e eles conseguiram periodizar isso e calcular, porque se for fazer na mão, 25 mil, vai ser difícil, né? E a tendência é essa. Então, cada levantamento por lidar é mais aí uns 30 anos de trabalho garantidos, né? Se tiver interesse e o fomento para tanto. Só que em Angkor acontece algo que é especial de Angkor. Teve um slide que ela mostrou que mostra outras regiões que eles fizeram, em Phnom Penh e em Kokher, que é onde eu trabalho com ela desde 2017. Quando voa por ali, a gente percebe um monte de coisa na floresta, mas não tem a densidade urbana que Angkor tem. Mas a gente está desconfiado que, assim, não é que não tem a densidade urbana, a gente não tem o vestígio dessa densidade. Em Angkor, toda vez que se construía uma casa, se levantava o chão, para construir ela um pouquinho mais alta do chão. E tudo isso se perdeu, mas como o LiDAR o LiDAR faz a modelagem do chão, você consegue ver os montinhos, e consegue ver os contornos das casas. E aí você consegue ver tudo, é uma Pompeia da superfície, né? O LiDAR não penetra na subsuperfície, as escavações não acompanham nem de longe essa escala, né? E o mesmo não acontece em Kokher é diferente. Aí a gente está usando outro tipo de sensoriamento, que é o radar de penetração de solo lá, e aparentemente nós temos as estruturas, elas só não estão marcadas na superfície. Agora, cabe procurar uma maneira de tentar levar o radar a se conciliar com essa escala do lidar, que não é fácil, né? Mas eu estou tentando, vamos ver se esse doutorado sair, eu acho que eu consigo. E não sei, deu para entender um pouquinho melhor? Eu sei, eu acho muito incrível tudo que você falou, né? A escala desse lugar e os desafios que estão inerentes em tentar, né, mapear, entender essas coisas. Mas eu acho que eu não tinha pensado que muito desse processamento seja automático, que você falou, né? Que já deveria ajudar bastante nas coisas. Eu não sei, eu mesmo tenho um conhecimento muito pouco até tipo sistemas de informações geológicos e, enfim. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta para Tiago, aqui da Natália, no chat. Você está ali, Tiago? Sim, aqui sobre como se dá a conservação dos templos. Conservação desses sítios, sim. Aí depois ela corrige e fala sítios arqueológicos, mas a verdade é que aqui é templo mesmo, viu? Porque é interessante, é difícil às vezes a gente imaginar, porque no estado Khmer, ou Angkor, você não tinha uma separação entre a religião e o estado, né? Eles estavam unidos, eles eram uma coisa só. E existe um fenômeno geológico aqui, no Brasil também tem bastante, mas isso nunca chegou a ser utilizado, onde se forma um mineral que a gente chama de laterita, que é rico em ferro, e eles, o que eles faziam para os templos eram uns blocos de laterita. É como se fosse um concreto medieval. E você vai secando e molhando, secando e molhando, secando e molhando, ele vai ficando cada vez mais duro, até a hora que você chega no grau de rigidez que você quer. Aí eles montam esses blocos, faziam esses blocos no lugar onde se encontrava a laterita, e eles traziam. E aí eles montam os templos como se fosse um Lego. Vão pondo os pedaços daquele bloco e vão montando o templo. Vai sofrendo erosão, como tudo aqui, principalmente das figueiras, a famosa de Tapron, aquela que está dominando tudo. Aliás, eu não sei quem é fã da Lara Croft, mas há de se agradecer a ela, eles fizeram um trabalho muito bom de conservação no Tapron,
para a gravação de um dos filmes que foi gravado ali. E ela também, a Angelina Jolie, fez um filme importante chamado Primeiro Mataram Meu Pai. Ela foi a diretora. Quem quiser assistir, está no Netflix, é uma boa história. Porque o que aconteceu foi que, quando o Khmer Rouge fez o que fez no Camboja, né, o genocídio que eles praticaram nos anos 70, eles mataram 1/4 da população. Tiago, desculpa interromper, falando de Khmer Rosso, vermelho, tem outro filme que o Fábio deve conhecer, que é O Som do Silêncio, que é justamente sobre, dos anos 80, eu acho, esse filme, ou 90, mas eu não sei como é que é o título em português, mas eu acho que eu vou procurar, eu vou colocar depois nos comentários à gravação dessa mesa, porque eu acho muito interessante também para conhecer a história desse lugar, né? E está tudo envolvido. O que aconteceu durante o regime do Khmer, eles assassinaram 1/4 da população, então 1 em cada 4 pessoas morreu, e eles atacaram principalmente as classes mais altas e os intelectuais. O pessoal da universidade morreu tudo. Quando eles saem desse regime por conta o Vietnã comunista entra com o exército aqui para tirar eles do poder, né? Eles continuam como partido político até os anos 80, e depois disso, quando tem a reabertura do Camboja, o Camboja se viu sem condições de fazer a manutenção daquilo, eles não conseguiam nem entender exatamente o que estava acontecendo, porque todos os especialistas foram mortos nos anos 70, né? Então, eles pediram ajuda internacional, e a Unesco formou um negócio que eles chamam de ICC, que é um painel internacional, e eles o ICC, assim, né, é a força motriz por trás disso tudo. O Camboja é um país muito pobre, e a principal renda deles vem dos visitantes a Angkor. Então, tem todo mundo ajuda aqui na manutenção, não entendi. Então, tem o consórcio chinês, o consórcio alemão, o consórcio americano, principalmente o consórcio japonês. O Instituto Nara faz um trabalho fantástico de manutenção das coisas que eu vi aqui. Eles ficam 5 anos para fazer a manutenção do templo. Eles desmontam esse bloco de Lego, um por um, cadastrando todos. Aí eles recuperam o que precisa ser recuperado, às vezes é um problema de fundação, é um problema no terreno, e aí eles remontam o negócio. É fantástico. E aí descobre que o templo tem várias versões, né? Porque você vai desmontando, aí embaixo tinha um mais velho, aí vai desmontando, e embaixo tinha um mais velho. É muito legal. É assim que se dá. É um trabalho complexo. Mas todo italiano sabe disso, né? Porque quando a gente visita a Itália, nunca consegue ver nada inteiro, porque eu me lembro da Universidade de Bolonha, eles estavam fazendo a manutenção dos afrescos de um lado e eu só consegui ver do outro, né? Aí conversando com os conservadores, eles falaram, a gente faz isso o ano inteiro, a gente começa aqui e termina do lado de lá. Quando terminou, já tem que voltar para cá de novo. Sim. Quase 15:06, acho que é hora de fechar a mesa. Agradeço de novo pela oportunidade e agradeço os 2 palestrantes, 3, né, incluindo o Thiago, pelas apresentações, e eu achei bastante rico. Eu fiquei pensando muito dessas coisas, desses métodos. Eu acho que foi ótimo para os participantes